Parou na 17, né? 18. Próxima 18. Então, vamos lá, pessoal. No que concerne a punibilidade da tentativa, o Código Penal adota a teoria objetiva. E aí? Alguém se habilita? Pessoal, como é que o Código Penal pune a tentativa? Como é que está escrito lá no Código Penal a punição da tentativa? Parágrafo único do artigo 14. Está dizendo que, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena do crime principal diminuída de 1 a 2/3, não é isso? Mas vem cá, qual é a definição da tentativa? O dolo na tentativa é diferente do dolo no crime consumado, sim ou não? Existe dolo de tentar? Não. Porque vejam bem, pessoal, não existe uma diferença entre o dolo da tentativa e o dolo do crime consumado. Porque na tentativa o sujeito não consuma o crime por circunstâncias alheias à vontade dele, não é isso? Então vejam, em alguns países a tentativa é punida com a mesma pena do crime consumado. Porque lá se usa a teoria subjetiva. E se diz o seguinte, não, o cara só não conseguiu porque perdeu o controle, mas ele queria. Então ele vai ser punido com a pena do crime consumado, estão entendendo? São países que adotam a teoria subjetiva. O Brasil adota a teoria objetiva, então olha para o fato e não para a vontade do sujeito. Vai olhar para o fato. O cara deu 50 tiros no outro, mas não conseguiu matar, ele vai responder com a pena do crime diminuída de 1 a 2/3, estão entendendo? Embora tenha ficado muito evidenciada a vontade dele de matar. Então, o Brasil adota a teoria objetiva em relação à tentativa. Essa afirmativa, ela é verdadeira. Estamos juntos, pessoal? Tranquilo? Galera, tudo bem? Então, essa afirmativa é verdadeira. Teoria objetiva é adotada em relação à tentativa. Mas vejam bem, existem exceções onde se adota a teoria subjetiva. Exemplo, artigo 354, salvo engano, do Código Penal, se alguém puder confirmar para mim, ele vai falar da evasão dos presos. Aí ele vai falar o seguinte, evadir-se ou tentar evadir-se o preso. Então percebam, ali a tentativa e a consumação... Não, motim, então vê o que está assim, evadir-se ou tentar evadir-se o preso. Está por aí, cara, deve ser o 352. Então olha aqui, pessoal, a evasão de presos é um crime em que a tentativa e a consumação são punidas da mesma forma. Ali adota-se a teoria subjetiva em relação à tentativa, mas a regra é adotar a teoria objetiva para a tentativa. Punir a tentativa com a pena do crime principal diminuída de 1 a 2/3. Então, 19 vamos fazer agora, né? 18, certo. Antônio, renomado cientista, ao desenvolver uma atividade habitual em razão de pressa para entregar determinado produto, foi omisso ao não tomar todas as precauções no preparo de uma fase do procedimento laboratorial, o que acabou ocasionando dano à integridade física de uma pessoa. Acerca dessa situação hipotética, julgo o item a seguir. Pessoal, antes de ir para o item, qual o crime que está aqui no caput? Tudo bem? Tudo bem com você? Tá parecendo que está meio derrubado. É o quê? Desânimo? Depressão, de Covid, é o quê? Tá tudo bem? Que agora tem uma tal de depressão da Covid, né? Com a galera que fica deprimida por causa da Covid. E aí, pessoal, antes de ir na situação hipotética, qual é o crime? Oi? Não, imperícia seria a forma do descuido. Lesão culposa, né? Então, olha aqui, porque o que ele está falando aqui? Que ele foi omisso ao não tomar todas as precauções no preparo de uma fase do procedimento laboratorial, o que acabou ocasionando dano à integridade física. Ofensa à integridade física ou à saúde de outrem é o artigo 129 do Código Penal, é lesão corporal.
sendo lesão corporal culposa, é o 129, parágrafo 6º do Código Penal. Tranquilo isso? Então, aí a nossa amiga ali falou, foi imperícia dele. Beleza, se ele é o cientista, ele faltou habilidade específica para fazer algo, pode ser imperícia. Aqui me pareceu que foi mais negligência, tá? Mas tudo bem, mas aí seriam formas de manifestação da culpa, né? Só que o tipo penal que ele violou é lesão corporal. Mas vamos para a pergunta, então. Embora não tenha desejado o resultado danoso, o autônomo poderá ser punido devido à imperícia na execução do procedimento laboratorial. Perfeito. Em razão de pressa para entregar determinado produto, foi omisso... Ah, não, está errado isso aqui, né? Foi omisso ao não tomar todas as precauções no preparo de uma fase... Não, aqui foi negligência. Aqui é negligência, pessoal. Vejam bem, a diferença entre a negligência e a imprudência é que a negligência é o deixar de fazer algo, tá? Que tem que fazer. A negligência é o seguinte, o dever de cuidado manda você fazer algo e você não faz, tá? A negligência normalmente é característica, sim, da pressa, tá? Você inobserva alguns procedimentos que você tem que adotar, então você está sendo negligente. A imprudência é o fazer quando o dever de cuidado manda se omitir. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque dependendo da situação que a gente olhe, se a gente olhar por um lado, a gente está vendo negligência. Se a gente olhar por outro, a gente está vendo imprudência. Então, eu tenho que prestar atenção no enunciado. Por exemplo, pessoal da PRF, quando eu tenho aí um carro com os pneus extremamente gastos, carecas, né, na linguagem popular. É negligência eu não trocar o pneu. Estamos juntos? E é imprudência eu andar com o carro nessas condições. Estão entendendo a situação? Então, quando ele falar assim, deixou de trocar os pneus, ele está falando de negligência. Se ele falar assim, saiu com o veículo nessas condições, ele está querendo se referir à imprudência. Estão percebendo isso? Por quê, pessoal? São duas faces de uma mesma moeda. Se eu olhar de um lado, eu estou vendo negligência. Se eu olhar do outro, estou vendo imprudência. Tá? A imperícia aqui não é, porque a imperícia é a falta de habilidade específica. Tá? A imperícia é a falta de habilidade específica. Então, é alguém que vai realizar uma prática que exige uma habilidade e falta a ele o conhecimento. Nesse caso aqui, não faltou conhecimento. O que faltou foi atenção. Estão entendendo isso? Então, por exemplo, pessoal, vou dar um exemplo da PRF, né? Em 2018, no final do ano, no Ministério da Justiça, eu encontrei 2 PRFs que iam também falar. Né, iam fazer uma apresentação pela PRF. Aí eu achei estranho, porque um deles estava com a pistola Glock e o outro estava com a pistola Taurus, no coldre. Aí eu perguntei a ele, ao que estava com a pistola Taurus, por que ele não estava com a nova, com a Glock, né, que foi adquirida. Aí disse, não, é porque eu ainda não fiz o curso para poder trocar. Só pode trocar depois que fizer o curso. Eu achei essa resposta bem interessante e mostra a organização da instituição. Porque realmente tem cara que acha assim, não, a arma é tudo a mesma coisa. Né? Então vejam, não, as armas são diferentes, o mecanismo de funcionamento, os cuidados são diferentes. Então eu achei interessante isso, não é só chegar e me dá a antiga, toma a nova, não. O cara tem que fazer uma capacitação naquele objeto, né? Para ele poder usar aquele objeto como instrumento de trabalho. Por quê? Senão, é disparo acidental, né? É disparo acidental que vai ocorrer por imperícia. Por quê? Qualquer armamento depende de perícia, de conhecimento para manusear. Né? Se o cara não sabe manusear, ele pode saber manusear arma de fogo, mas ele não sabe manusear aquele modelo. Aí ele vai querer pegar porque ele acha que é tudo a mesma coisa, daqui a pouco, bow. Se for bow no chão, tudo bem, mas se for bow na cara de alguém, ou bow na perna de alguém, ou bow no joelho de alguém, na mão, etc., vai dar problema, tá? Então, se tivesse pego sem o conhecimento, teria, né, poderia provocar um acidente, aí sim, por imperícia, tá? Então, aqui está falsa, afirmativa, aqui nós temos... Como ele na questão, ele falou, né, que ele deixou de fazer, então ele foi negligente. Tranquilo isso?
Deixar de fazer algo que tem que fazer pelo cuidado devido é negligenciar. Galera, tá tranquila essa aí? Sim, não? Então, olha aqui, diferença entre culpa, diferença entre imprudência e negligência. Negligência é o deixar de fazer. Imprudência é o fazer o que não pode. Tudo bem? Eu não posso tirar o carro da garagem com os pneus gastos. Se eu fizer isso, eu estou sendo imprudente. Tranquilo? Eu tenho que trocar os pneus. Se eu deixo de trocar os pneus, eu estou sendo negligente. Tudo bem? Eu não faço manutenção do veículo. Eu estou sendo negligente. Tá tranquilo isso, galera? Tudo bem? Antônio, renomado cientista, já é a mesma situação, né? A omissão de Antônio é penalmente relevante, porque foi esse comportamento que criou o risco de ocorrência do resultado danoso à integridade física. E aí? Verdadeiro, né? A legítima defesa é causa de exclusão da ilicitude da conduta, mas não é aplicável caso o agente tenha tido a possibilidade de fugir da agressão injusta e tenha optado livremente pelo seu enfrentamento. Errado. Pessoal, isso seria verdade para o estado de necessidade. Porque o estado de necessidade, o artigo 24, é que tem lá, que não podia de outra forma, não é isso? Se você olhar lá, o artigo 24 está lá, que não podia de outra forma. Agora, aproveitando a legítima defesa, ele só fala para repelir a agressão injusta, ou seja, uma agressão que não tem respaldo no ordenamento jurídico. Essa agressão não precisa ser criminosa. Lógico que toda agressão criminosa é injusta, mas nem toda agressão injusta é criminosa. Vejam bem, um menor de 18 anos pode agredir e não comete crime. Concorda comigo? Mas ele comete uma agressão injusta. A mesma coisa um inimputável por doença mental. Estamos juntos? Tranquilo isso? Agora, no intervalo, eu já vi que o advogado vai alegar lá problema mental lá dos dois lá, né? Lá da turma lá do Jairinho e a esposa. Vai alegar lá, né? Normal, faz parte. Faz parte, tá, pessoal? Que todo mundo... O que tem de maluco pós-crime, agora é lógico que quem tem que isso vai ser submetido a uma perícia médica. E não basta, né, o perito experiente, não basta a pessoa chegar lá babando para se mostrar maluca. Tem que realmente, né, tem que ser aquele maluco mesmo, né, não é qualquer tipo de doido que se faz de doido, tá? Pessoal, todo mundo entendeu, então, essa questão da legítima defesa? Agressão atual ou iminente, perfeito? A agressão é essa injusta, tranquilo? Parágrafo único do artigo 25, novidade que tem grande chance de aparecer na prova. Tiro de neutralização, tranquilo isso? Tiro de neutralização, disparo de neutralização, para neutralizar, tudo bem? Disparo de neutralização, onde é que a gente viu? Ponte Rio-Niterói, há uns 2 anos atrás, né? Quando teve o sequestro lá na Ponte Rio-Niterói, né? Aquelas imagens circularam o mundo, mas não circularam o mundo só o sequestro, não, que o sequestro tem no planeta inteiro. Circulou pelo mundo o pessoal jogando baralho na ponte, o outro jogando altinho. Viram lá que tinha lá o cara matando no peito e cabeça? Então, aquilo ali que circulou pelo mundo, tá? Aquilo ali é que diferencia o brasileiro dos demais povos, né? No meio de uma tragédia, o cara lá ameaçando tacar fogo em todo mundo, gasolina, o cara jogando altinho, o outro jogando sueca, né, no meio da ponte com o sniper posicionado em cima do ônibus, né, para atirar, tá? Então, aquilo ali foi exemplo de tiro de neutralização, tá, pessoal? Que já tinha uma excludente de ilicitude e enquadrava-se no 25 caput. Só que agora tem uma específica aí, tá? Hoje tem que enquadrar nessa específica, que ele colocou como um adendo à legítima defesa. Ele disse que também age em legítima defesa. Quem com os mesmos pressupostos, tá, atira nessas condições, tá? Ou seja, Oi? 25, parágrafo único. É o chamado tiro de neutralização, tá? Não, porque o estrito cumprimento do dever legal de matar, a gente não teria em tempo de paz, né? Porque dever é aquilo que a lei manda fazer, né? Não existe lei no Brasil que mande matar. Em tempo de paz. Em tempo de guerra você tem, que é o Código de Processo Penal Militar,
que prevê a execução da pena de morte através do fuzilamento. Aí tem, né? Mas em tempo de paz você não tem. O amparo do sniper não está em nenhuma lei, está no Código Penal, na legítima defesa. Legítima defesa de terceiros, né? É agressão atual ou iminente a direito próprio ou alheio. No caso dele, é agressão a direito alheio. Ele está agindo para defender as pessoas, tá? E aí ele vai efetuar o disparo de neutralização sob ordem do negociador. Porque primeiro negocia. Chegou o momento que o cara sai, né, da ameaça para a ação, é hora da intervenção tática, tá? E a intervenção tática à distância é o tiro de neutralização, que é o mais eficiente, tá? Pessoal, olha só, claro que a gente está... Parece frio isso, né? Alguns se assustam, né? Tiro de neutralização, é para matar? Lógico que é para matar. Mas é para matar, para salvar outras pessoas, tá? Que nem rolou um monte de bobagem, aquele policial lá na Bahia, né? Eu botei até esse vídeo lá no meu Instagram comentando. O cara atirou contra os colegas. Estava se negociando com o cara uma tarde inteira. Mas chega uma hora que ele atira na direção dos colegas. Quando ele atira na direção dos outros policiais, acabou a negociação. Porque aí você começa uma hora que é uma hora de intervenção tática. A mesma coisa, o cara lá está no ônibus. Olha, eu vou jogar gasolina. Enquanto ele está dizendo que vai jogar gasolina, eu vou jogar gasolina, eu vou jogar. Enquanto ele está dizendo que vai jogar, é negociação. A melhor coisa é o desfecho com a negociação. É negociação. Isso é um parâmetro internacional, mas no Brasil nunca mudar. Pessoal, se é um parâmetro mundial e só no Brasil se quer fazer diferente, você não desconfia, eu desconfio. Porque a única coisa que só existe no Brasil e deu certo foi a jabuticaba. E não foi feita pelo homem, foi feita por Deus. Então, por isso que funcionou. Agora, se você falar assim, não, esse aqui é só brasileiro, 100% brasileiro, e está dando certo, eu fico desconfiado. Mas não é por causa da falta de capacidade do brasileiro, não. É por causa do caráter mesmo, tá? Porque o brasileiro é um povo esquisito, né? E estou me incluindo, porque eu também sou daqui, mas lógico, mas o brasileiro é um povo esquisito. Aqui querem reinventar a roda. Em todo lugar do mundo é assim. Negocia. O cara saiu da negociação, interrompeu a negociação em que momento? A partir do momento que o cara estava dizendo que ia jogar gasolina nas pessoas e ia tacar fogo, agora ele diz, agora ele está indo lá pegar a gasolina e está jogando nas pessoas para tacar fogo. Aí não tem jeito, cara. Aí ou morre ele, ou morre todo mundo queimado. E aí, qual é a solução? Está entendendo? Ou morre ele, ou morre todo mundo queimado. E aí, qual é a decisão que vai se tomar? Não, deixa queimar todo mundo. Tem lógica isso? Não, deixa o polícia lá atirar em todo mundo. Tem lógica isso? Não tem. Então tem uma hora que é tiro de neutralização, né? E quem é treinado para isso é o que no Brasil a gente chama de caçador, mas que as pessoas conhecem como sniper, né? Que é o atirador que é preparado para isso, né? Que está lá pronto para puxar o gatilho na hora que derem a ordem para ele. Esse cara não tinha uma excludente específica, agora ele tem uma excludente específica, tá? Alguns dizem que era desnecessário, eu particularmente também acho que era, porque ele já era enquadrado no 25 caput, tá? Mas vai servir pelo menos para uma coisa isso aí, para cair em prova de concurso. Então, não vai servir para mais nada, mas vai servir para uma coisa, para cair em prova de concurso. Então, tem que ler esse 25 parágrafo único. Estamos juntos? Combinado que todo mundo vai ler? 25 parágrafo único? Combinado? Eu combino, aí o cara não lê. Aí cai na prova. Aí o cara erra. Aí depois ele me manda mensagem. Pô, bem que tu falou que ia cair, né? Acertou? Não, errei. Vamos lá, 21. A 21 fizemos, né? A 21 está errada. Henrique é dono de um feroz cão de guarda, puro, de origem e premiado em vários concursos, que vive trancado dentro de casa. Em determinado dia, esse cão escapou da colheira, pulou a cerca do jardim da casa de Henrique e atacou Lucas, um menino que brincava na calçada. Ato contínuo, José, tio de Lucas, com a única forma de salvar a criança, matou o cão. Nessa hipótese, José agiu em legítima defesa de terceiro. Errado, né? Aqui, pessoal, não podemos falar em agressão, porque agressão é ação humana. Tanto é que agressão injusta. Então, vejam bem, a agressão injusta é agressão contra o ordenamento. Os animais não realizam conduta, porque conduta é ação voluntária. Os animais agem por instinto. Tranquilo isso?
Então, a não ser que esse animal esteja sendo usado como instrumento de crime, a ação contra o animal que ataca extintivamente é uma ação praticada em estado de necessidade. Artigo 24 do Código Penal. Tranquilo? Você errou, né? Mas entendeu por quê? Pessoal, então vejam bem, ataque de animal, duas situações. Ataque instintivo do animal, estado de necessidade. Ataque do animal orquestrado por um ser humano, aí pode ser legítima defesa. Tá? Porque aí você está agindo contra a agressão. Mas o animal nunca comete crime, o animal pode ser instrumento de crime. Tá? O animal pode ser usado como um instrumento para a prática de um ilícito. Porque determinados animais obedecem comandos humanos, em especial os cães. Nesse caso aqui, José se por acaso ficar comprovado que ele negligenciou um conserto lá da cerca... Ah, não, nada. Não, fato típico, mas amparado pelo estado de necessidade, né? O erro da questão está em dizer que ele está amparado pela legítima defesa. A legítima defesa não é, tá? É estado de necessidade. Como ficou essa aí? Pessoal, vamos lá. Tá tranquilo aí? Foi? Vamos lá, próxima. 23. Considere que João, maior e capaz, após ser agredido fisicamente por um desconhecido, também maior e capaz, comece a bater moderadamente na cabeça do agressor com o guarda-chuva e continue desferindo nele vários golpes, mesmo estando desconhecido e desacordado. Nessa situação hipotética, João incorre em excesso intensivo. E aí? Pessoal, o excesso nas excludentes de ilicitude, tá? O excesso, ele pode ser subjetivo e pode ser objetivo. Quando ele é subjetivo, ele é o excesso doloso ou culposo. E quando do ponto de vista objetivo, ele é extensivo ou intensivo. O extensivo é quando já acabou a excludente e ele prossegue. É o caso aqui. Vejam bem, o sujeito já está desacordado, significa que a agressão injusta já cessou, não é? A agressão injusta já cessou. Se a agressão injusta já cessou, perfeito? Então, ele está fora da legítima defesa. Então, ele está no excesso extensivo. Estamos juntos? Agora, vamos lá. Excesso intensivo, tá? Que tinha sido considerado e o STF desconsiderou, dizendo que nem legítima defesa é aquele caso de legítima defesa da honra. Porque foi um caso de feminicídio. Não sei se viram, eu botei lá, quem está comigo no Instagram lá, eu botei. O STF diz o seguinte, é inconstitucional a tese da legítima defesa da honra. Porque o sujeito pegou a cônjuge dele com outro, e aí matou a cônjuge. E alegou legítima defesa da honra. Ele já tinha sido condenado antes porque se considerou um excesso intensivo, dizendo até que existia legítima defesa da honra, tá? Mas que ele tinha agido dentro dessa legítima defesa com excesso. Estão entendendo isso? Que tinha sido um excesso intensivo. Só que o STF descaracterizou, disse que não existe legítima defesa da honra. Estamos juntos? Disse que essa tese é inconstitucional. Ainda bem, né? Senão, já pensou se todo corno agora resolver matar? Né? Vai ser complicado, não vai? Vai morrer muita gente, né? Então, para evitar esse genocídio, né? O STF disse, não existe legítima defesa da honra, meu irmão. Tomou chifre, segura a onda, separa, né? Mas nada de querer matar, bater, nada disso, tá? Porque não existe essa possibilidade dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Estamos juntos, pessoal?
Teve um aqui em Nova Iguaçu, aqui um caso de um cara que descobriu, não é isso? Matou lá com a dançarina, né? Ele descobriu, aí matou a mulher lá, bateu com a cabeça da mulher no chão, deu tiro de escopeta, não foi? Não foi? Não teve um negócio desse aqui? Aqui em Nova Iguaçu, não era daqui? Não é? É daqui de Nova Iguaçu. Eu lembro na matéria que era daqui de Nova Iguaçu. Primeiro, mas já teve outros depois? Olha, ela está falando ali, foi considerado o primeiro feminicídio de Nova Iguaçu. Pô, que honra que o cara teve, hein? O primeiro feminicídio. Oi? Inaugurou, né? Mostrou que a lei realmente é necessária. Pessoal, todo mundo entendeu essa 23, então? Que aqui é excesso extensivo e não intensivo, tá? Então, aqui a 23 está errada, porque ele já havia encerrado, né, quando ele prossegue, né? Vamos lá, 24. No que se refere à causa de exclusão da ilicitude e à prescrição, julgo o seguinte item. Ocorre legítima defesa sucessiva na hipótese de legítima defesa real contra a legítima defesa putativa. Pessoal, legítima defesa sucessiva é quando eu tenho uma inversão de papéis. Quando o inicialmente agressor se torna agredido. Tá? Vejam bem, teve uma questão que foi da prova de escrivão da Polícia Federal de 2013, que dizia que a fulana ia ser estuprada pelo ciclano. E aí, quando o ciclano se aproximava e começava a tentar estuprar, ela tirava da bolsa uma faca e afastava ele com essa faca, tá? E aí ele desistia e ela continuava indo na direção dele com a faca, estão entendendo? Aí a questão, muito maliciosamente, perguntou o seguinte: nessa situação, a partir de agora, ele pode agir em legítima defesa. E o gabarito era certo, que ele podia agir em legítima defesa, tá? Lógico que a questão jogou com o psicológico das pessoas também, né? O estuprador vai agir em legítima defesa, mas tecnicamente falando, a questão está correta. Por quê? Vejam bem, ela era inicialmente agredida e ele agressor. Ela repeliu a injusta agressão, não foi? Usando moderadamente dos meios necessários. Perfeito. Só que agora, a partir do momento que ele cessa a agressão e ela vai para cima dele, ela agora é agressora e ele é agredido. Então agora ele também pode afastar essa agressão, que é injusta, em legítima defesa. Estão entendendo isso? Então eu tenho uma pessoa primeiro agindo em legítima defesa, depois a outra pessoa agindo em legítima defesa. É isso que se chama de legítima defesa sucessiva. Todo mundo entendeu isso, pessoal? É isso que se chama de legítima defesa sucessiva. É quando as posições se invertem. Tem um agressor, tem um agredido. O agredido repeliu a agressão injusta em legítima defesa. O agressor agora vai passar a posição de agredido e o agredido vai passar a posição de agressor. É isso que é legítima defesa sucessiva. Então, eu tenho legítima defesa real de um e depois vou ter legítima defesa real do outro, em momentos distintos. Sequência. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Todo mundo entendeu isso, sim ou não? Entendeu? Galera, todos? Tranquilo? Oi? As duas têm que ser real. Vejam bem, pessoal, não existe a possibilidade de duas pessoas estarem simultaneamente agindo em legítima defesa. Não tem como. Porque uma delas tem que estar agindo injustamente, e a legítima defesa é justa. Então não tem a possibilidade, tem que ser em sequência, por isso que é sucessiva. Primeiro uma, depois a outra. Essa putativa não é imaginária? Putativa é imaginária, mas a legítima defesa putativa é uma agressão injusta. Porque vejam bem, é um fato típico ilícito, só não é culpável. Por isso que a legítima defesa putativa é uma agressão injusta. Aqui só tem um agindo em legítima defesa, que é o que está afastando a legítima defesa putativa. Existe a possibilidade dele usar moderadamente dos meios necessários para afastar essa agressão. Um tapa, por exemplo, até poderia se aceitar, tá? Agora, mais do que isso, vai cair no excesso intensivo por causa do uso desmensurado do meio, né? Ou um meio desnecessário. O cara está me xingando, aí dá um tiro nele. Está entendendo? Não vai configurar legítima defesa.
tá? Não vai ter como configurar a legítima defesa diante disso, tá? Vai caracterizar um homicídio sob domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima. Só, tá? Mas legítima defesa não vai configurar. Tranquilo? A imputabilidade é definida como... Pessoal, marquem essa aí, por favor. Veja se vocês conseguem marcar. E aí, pessoal, conseguiram marcar? Qual que foi? A capacidade mental inerente ao ser humano de, ao tempo da ação da omissão, entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Perfeito. Esse é o conceito de imputabilidade penal, tá? Ou seja, imputabilidade é a capacidade penal, é a capacidade para receber pena. Só pode receber pena aquele que, entendendo o que faz, pode, portanto, pautar o seu comportamento. Tranquilo isso? Percebam, então, pessoal, que a doença mental por si só não é capaz de excluir a imputabilidade. Porque nem toda doença mental exclui do sujeito o discernimento do que ele está fazendo. Estão entendendo isso? Por isso que a psicopatia não exclui a imputabilidade, porque o psicopata tem noção exata do que faz, tá? Apesar de não ter sentimento, mas ele sabe o que está fazendo. Então, para ser imputável, basta isso. Que o sujeito entenda o que faça e tenha, portanto, capacidade de se autodeterminar. Tranquilo isso? 2 critérios. Critério biológico puro, aplicado de forma objetiva em relação à questão da maturidade. Quando o sujeito completa 18 anos, entende-se então que a partir daí ele já está maduro o suficiente para entender o que faz e se autodeterminar. Antes disso, tem-se uma presunção absoluta de que não. Tranquilo até aqui? Critério biopsicológico, utilizado em 2 casos. Aqui nós vamos ter a conjugação de um critério biológico objetivo com um critério psicológico subjetivo. Artigo 26. Doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Percebam que lá ele coloca, né? Era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 28, parágrafo 1º. Embriaguez involuntária. Embriaguez aqui não é somente pelo álcool, qualquer substância. Involuntária, ou seja, o uso não foi de acordo com a vontade do sujeito para se embriagar. Então, embriaguez involuntária completa. Embriaguez involuntária porque o sujeito não quis fazer uso, mas acabou fazendo por caso fortuito ou força maior, ou seja, algo que é imprevisível, e o que é imprevisível é inevitável. Estamos juntos, pessoal? Imprevisibilidade e inevitabilidade. É o caso fortuito e a força maior. São os 2. Se for a embriaguez completa, ou seja, onde o sujeito já não sabe mais o que vai fazer, tá? Não sabe mais o que faz, ele também é inimputável, mas tem que provar que aquela embriaguez ela é, na origem, involuntária. Tranquilo isso, pessoal? Embriaguez involuntária, então, porque não foi devido à vontade. Caso fortuito ou força maior. Tudo bem? E ainda, né, caso fortuito e força maior, tem aquele exemplo, né, dos livros, que o cara está visitando lá a fábrica de cachaça e acaba caindo dentro do alambique. Né? Tropeçou, caiu, escorregou, caiu dentro do alambique. Não sabe nadar, ficou lá se afogando na cana e quando saiu estava completamente embriagado. Valeu, cara. Essa aí é o caso de embriaguez decorrência de caso fortuito e força maior. Estamos juntos? Tranquilo? Então vejam bem, pessoal, quais são os 2 critérios que vão ser conjugados? O biológico, estava embriagado? Prova disso. Psicológico, qual era a capacidade de discernimento no momento? Tá?
Por quê, pessoal? A embriaguez ela pode ser completa ou incompleta, né? O sujeito pode estar completamente embriagado e ele pode estar parcialmente embriagado. Por quê? Todas as drogas, incluindo o álcool, têm estágios. O sujeito começa, vai progredindo, tá? Veja, a bebida, por exemplo, o cara começa, né? Fica descontraído, daqui a pouco deprime e daqui a pouco está apagando. Não é assim que funciona? Ninguém aqui nunca bebeu, né? Aqui na sala, né? Pessoal, aqui é todo mundo cristão, não é? Fervoroso. Aí, aqui ninguém nunca bebeu, né? Ficar bêbado, então, não nem pensar, só ouviu falar, não é isso? Então, mas para quem não... começa assim, né? O cara fica alegre, daqui a pouco começa a ficar mais deprimido, aí começa a dizer que ama, aí beija os outros, baba as pessoas, e no final ele ou está muito valente ou ele está apagando, né? São duas possibilidades, né? Ele acha que ele pode tudo, que ele consegue dirigir, que ele consegue isso, que ele consegue aquilo, quer brigar com os outros que dizem que ele não está conseguindo, não é assim? E no final de tudo apaga, né? Apaga, fica lá, né? Babando, tal, uns vomitam, tem várias possibilidades. Esse último estágio aí é a embriaguez completa, o cara já não sabe mais o que está fazendo, tá? Perceberam isso? Então temos duas possibilidades dentro do critério biopsicológico, tá? Pessoal, alguém ficou com dúvida nas outras aqui da questão 25? Alguém marcou outra? Alguém marcou outra? Não? Ninguém tem dúvida em outra? O erro de proibição pode ser direto. O autor erra sobre a existência ou os limites da proposição permissiva. E indireto. O erro do agente recai sobre o conteúdo proibitivo de uma norma penal e mandamental, quando incide sobre o mandamento referente aos crimes omissivos próprios ou impróprios. E aí? Oi? Eu não vi erro não, cara. Se você viu, me diz aí. Olha aqui, pessoal. O erro de proibição está no artigo 21 do Código Penal. Ele exclui a culpabilidade. O erro de proibição está relacionado a desconhecimento da norma. Tá? Desconhecimento da norma. Por exemplo, vocês viram que entrou em vigor semana passada um crime novo, né? O stalking, que no Brasil, né, vai ser conhecido como crime de perseguição. O 147A do Código Penal. O que é essa perseguição? É quando uma pessoa não deixa a outra em paz. Em especial usando redes sociais e tal, tudo isso, tá? As maiores vítimas são as mulheres, por isso que tem causa de aumento.